prazer bom dia a todos, que estamos aqui com a professora Juliana Mendonça de Melo Franco Rocha, palestrante no Simpósio de Ensino e Práticas Jurídicas. A professora, ela é advogada, graduada em Direito pela Universidade FUMEC, MG, em 2002, consultora jurídica nas áreas trabalhista, empresarial e consumidor, mestre em administração, área de concentração, organização e estratégia, linha de pesquisa, tecnologias de gestão e competitividade, especialista em direito público, sócio-diretora da MF Rocha, consultoria jurídica e segurança, inteligência corporativa, consultora de carreira e coach com certificação internacional em coaching mentoring e rolling mentoring, ISOR, pelo Instituto Olus. E demais atributos estão no Lattes da professora, que está devidamente atualizado. Sem mais delongas, passamos a palavra, agradecendo em nome da ESA, a sua presença, professora. Seja bem-vinda, tenha a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, bom dia a todos. É um prazer muito grande, né, fazer parte do simpósio de ensino e práticas jurídicas da Escola Superior de Advocacia da UAB de São Paulo. Então, para mim é uma grande alegria participar, né, uma grande honra, me senti muito lisonjeada aí com o convite e espero poder contribuir um pouco aí com a temática, né, doutora Regina, doutora Renata, agradeço também ao doutor Érico, ao doutor Adriano, com o qual eu trabalhei há algum tempo, e, enfim, espero que a gente possa hoje refletir acerca, né, da questão aí do ensino jurídico, da gestão, que já existia há um tempo, né, vindo aí das transformações, principalmente das mudanças, né, do MEC, enfim, que eu acho que vai ser mais um bate-papo, né, doutora Regina? Eu vou explanar e eu gostaria que vocês ficassem muito à vontade aí para que a gente possa ter uma conversa, mais do que uma palestra. Uhum. Eu preparei, o que a gente chama, né, de uma aula em imagens, um pouco diferente daquele método tradicional, que eu acho que facilita um pouco a nossa compreensão, a nossa fala. E antes de começar, né, eu gostaria só assim, de voltar um pouquinho, porque eu tenho hoje cerca de 22 anos de experiência, né, na área de gestão educacional, em vários cursos, não apenas direito, trabalhei um pouco com carreira também, e nós observamos esse movimento já há algum tempo, dessas mudanças que estão ocorrendo no cenário, não só nacional, né, se a gente pode falar localmente, regionalmente, nacionalmente e até internacionalmente falando. Então, eu não escolhi um ponto específico do direito, mas sim, de uma forma geral, o que essa experiência me provocou ao longo aí desses últimos, principalmente, 10 anos, tá? Então, enfim, eu escolhi falar, né, fiquei pensando muito em que título a gente poderia dar a essa palestra hoje, e iniciei até, falei assim, deixa eu colocar essa máscara, porque eu acho que marca muito, eu vou só colocar para quem está vendo, né, o uso dessa máscara hoje, né, assim como o álcool em gel, e aí eu vou tirar para ficar melhor a nossa voz, marca, talvez, aí, o início de um novo normal, né? A gente tem discutido muito isso, de como que vai ser a nossa vida após a pandemia do Covid-19. Então, por isso que eu intitulei aí a palestra de hoje, esse bate-papo, sobre Bem-vindo à aula pós-novo normal, que é o que tem aí sido objeto de grande discussão e de grande reflexão, tanto por parte das escolas, quanto por parte das empresas, de como que será, né? Depois que essa pandemia foi embora, será que tudo volta a ser como antes? E aí, muita gente já, né, já está pesquisando sobre isso, nada volta a ser como era antes, né? E, inclusive, o impacto disso nas relações de trabalho, nos cursos superiores, até mesmo no ensino aí
infantil, fundamental e médio, né? Enfim, então, basicamente, né, é isso. E nós vamos conversando, então. Por isso, a escolha desse tema, o plano de fundo aí, né, é aquele professor com a pastinha, com o livro do lado, e é claro que a sala de aula hoje, ela tem também, né, outros recursos, a não ser a lousa, a não ser o livro, a não ser o professor falando o tempo inteiro ali na frente, e isso mudou muito. Então, a lousa, né, o quadro verde atrás, e que hoje a gente trabalha com outros tipos de tecnologia. Pode passar, por favor, doutora Renata. Então, essa imagem, né, ela provoca uma sensação futurística, né, no sentido de nós temos ali a conexão entre o ser humano, o mundo da robótica, e como que essas relações impactam o nosso conhecimento cognitivo, a nossa aprendizagem. A educação, ela sofre um processo de simbiose, né, entre o que é presencial, o que é virtual, e o marco, então, da pandemia em 2020, 2021, é a necessidade realmente de transformação de práticas que existiam e que ainda estavam obsoletas em grandes instituições de ensino, a adaptação dessa tecnologia a favor da aprendizagem. Então, né, basicamente, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco especificamente do curso de Direito, que é um curso muito tradicional, muito enraizado, com paradigmas, né, muitas vezes até difíceis de serem quebrados e discutidos. Então, a gente fala muito dessa questão hoje de como que essas relações, elas podem se conectar, né, do mundo da educação para o mundo do trabalho, como que a tecnologia pode nos ajudar. Eu costumo dizer que os robôs estão vindo, mas eles não substituirão jamais a essência do ser humano. Então, esse medo de que o robô vai fazer tudo, tanto na área da saúde quanto na área jurídica, né, com a varredura da jurisprudência, enfim, acho que, penso, né, que o ser humano, ele jamais poderá ser substituído, porque nós somos dotados de emoção, né, e que os nossos robôs ainda, os nossos sistemas tecnológicos não conseguem chegar a essa dimensão, né, que é a dimensão da emoção, do amor, enfim. Então, basicamente isso, né, o próximo, por gentileza, o que acontece? Nós estamos vivendo um momento de disrupção, né, já há algum tempo, de como que essas relações vão estar acontecendo aí, e essa educação, por mais tecnológica que ela seja, fala-se muito da educação à distância, principalmente no momento atual, né, onde em 13 de março de 2021, à época eu estava, né, coordenando alguns cursos, inclusive o curso de Direito, nós tivemos que fazer a migração de 140 mil alunos de cursos presenciais para as plataformas virtuais, né? E a educação à distância, ela não pode ser distante. A gente sempre diz isso, né? Ela deve acontecer, porque nós estamos numa era tecnológica, mas ela tem que acontecer próxima desse estudante, para que a aprendizagem, ela realmente seja uma aprendizagem significativa, né? Onde ele consiga aprender, trocar experiências, experimentar, enfim. Então, a EAD, né, a educação à distância, eu vejo como algo que ela vai acontecer daqui para frente, não tem como a gente fugir disso, e ela, inclusive, sendo bem feita, né, com os mecanismos adequados à aprendizagem, ela pode realmente chegar nos rincões Brasil afora, proporcionando aí a possibilidade realmente, né, de que a educação aconteça de uma forma mais igualitária.
para as pessoas, né? Onde nós temos um país mais educado, nós temos um país mais desenvolvido. Então, eu acredito muito nisso. Mas, de outra forma, eu não acredito, e aí, particularmente, uma visão minha, né, doutora Regina, doutora Renata, que essa educação à distância, ela possa acontecer de uma forma muito robotizada. Sabe, assim, com aulas simplesmente gravadas, onde o aluno ele não consegue ter o feedback daquilo que ele está aprendendo, daquilo que ele está realizando em termos de exercício, de prática, ou seja, tem que ser um formato híbrido que congregue encontros presenciais, encontros com o professor mediador, enfim, E essa terceira imagem, ela nos mostra muito esse momento aí de disrupção, né? Onde a gente eu tenho curso de datilografia, né? Eu estou aí, não tem nenhum problema eu falar, eu estou hoje com 42 anos de idade, me formei aos 22, então tenho 20 anos de formada, né, em Direito, sou advogada. O que acontece? Com os meus 15 anos, eu tive que realizar um curso de datilografia com 180 toques por minuto, exatamente numa máquina igual a essa, né, que está aí, porque senão a gente não conseguia trabalho, né, e eu não podia nem ver. Então, hoje eu consigo digitar hoje no notebook graças ao meu curso de datilografia de mais de 20 anos atrás. E essa evolução aconteceu muito rápida, né? Hoje a gente tem aí mecanismos tecnológicos que os nossos filhos jamais imaginaram que pudessem existir. Minha filha foi visitar um museu, ela tinha 10 anos de idade, chegou maravilhada em casa, porque ela tinha visto uma máquina como essa, de escrever, e falou: mãe, eu acabei de chegar de um lugar que tem um computador maravilhoso, a gente digita e já sai impresso o que a gente está escrevendo. Então ela achou aquilo sensacional. E por que eu coloco essa imagem, né? Porque nós passamos em menos de 50 anos por uma revolução tecnológica muito rápida, né? O mundo sempre sofreu mudanças, mas essas mudanças aconteciam no espaço de 100, 200 anos, né? Ou mais. E essa geração de agora, que a gente fala que é uma geração que congrega, né, os baby boomers, a geração X, a geração Y, a geração Z, que é o zapear na internet, que são aí os nossos filhos na faixa de 16, 18 anos, e agora nós temos a geração alfa, que são os pequenininhos. Então, principalmente a geração Y, a geração Z e a geração alfa, eles são uma geração tecnológica, né? E que nós vamos ter que saber lidar com essa aprendizagem, com esses novos olhares aí para o mundo do trabalho. Enfim, então, são imagens que a gente coloca realmente que fazem com que a gente pense, né, nas novas ferramentas de aprendizagem que vão culminar aí nos profissionais que atuarão. Pode passar para o próximo, doutora Renata. E aí, como que fica essa aprendizagem no contexto do direito, né? Da questão aí dos cursos de direito espalhados no Brasil, que oferecem esse curso, muitas vezes com um olhar de 20 anos atrás, daquele modelo ainda tradicional, e que realmente, assim, não preparam de forma adequada esse profissional para enfrentar esse mercado de trabalho. Então, acho que a grande preocupação, né, hoje é de saber, o curso de Direito, ele é um dos cursos mais antigos do mundo, que é o sonho, né, que foi o sonho, mas que ainda continua sendo o sonho de muitos estudantes e de suas famílias também, porque os pais, geralmente, né, meu pai sempre falava que eu tinha total liberdade de escolha, né, isso há 25 anos atrás, há 27 anos atrás, eu podia fazer qualquer curso que eu quisesse, ou medicina ou direito, era medicina, direito e engenharia naquela época, né, e eram 60 alunos por vaga. E hoje já não é mais assim, né, nós temos muitas instituições de ensino no Brasil, acho que cerca de quase
2.000 faculdades, né, oferecem o curso de Direito hoje no Brasil. Mas o grande desafio que eu percebo nisso, né, e eu sei da discussão aí, né, da aprovação da UAB, do parecer consultivo da UAB em relação à abertura de novos cursos do direito, em relação às autorizações que o MEC promove. Enfim, acho que o grande questionamento que se faz é: as escolas, essas faculdades, elas estão realmente formando profissionais do mundo jurídico preparado para enfrentar esse novo cenário? E nessa linha, né, que eu tenho aí de gestão há algum tempo, o que eu percebo? Muitos alunos entram, né, com o sonho de uma qualidade de vida melhor, com bons salários, né? Com o sonho de talvez virem aí a ocupar algum cargo público, em razão até da própria estabilidade, que é uma questão histórica, né? Eu vou fazer o curso de Direito, eu vou advogar 3 anos, eu vou prestar um concurso para ser juiz, promotor, delegado, vou ter um salário aí na casa de 20 mil, 30 mil reais, e eu vou ter aí a minha situação de vida garantida. Eu penso um pouco diferente disso, né? Porque você pode escolher fazer qualquer curso, né, para a sua vida, desde que seja um curso que realmente te mova, aquele curso que realmente te represente enquanto ser humano, qual é o legado que você vai deixar, porque tudo aquilo que você faz com amor, o resultado vem. E o que eu percebi ao longo desses anos é que, se aqueles alunos entram nessa perspectiva do bom salário, de acharem que vão formar e vão estar empregados, eles estão jogando dinheiro fora e perdendo tempo. Porque ele precisa ter a consciência de que não dá para estudar para um exame da ordem no 10º período, ou depois que ele se forma. Ele precisa ser um bom aluno, dedicado, focado, desde o primeiro semestre. Porque senão ele não vai passar mesmo, né? É um exame extremamente competitivo, difícil, tem que ser, né? Porque nós vamos estar aí com profissionais que lidarão com problemas reais, com vidas reais, né? Assim como na medicina, se o médico dá um diagnóstico errado, essa pessoa pode vir, inclusive, a falecer, né? Nós temos também no direito uma responsabilidade muito grande desse advogado que vai lidar com vidas humanas, né? Então, se ele não tem essa concepção desde o primeiro semestre, que ele precisa realmente ser um aluno dedicado, esforçado, levando a sério os seus estudos, ele vai ter muita dificuldade, não apenas de passar na UAB, né? Porque o aluno de direito, ele pode até ser um advogado, sim, mas ele pode atuar em outras frentes. Mas como que ele vai para o mercado de trabalho se ele não teve ali um olhar durante o curso de graduação? Então, acho que nesse sentido, doutora Regina, doutora Renata, essa imagem ela é muito forte, porque o curso de Direito, ele não é um curso que pode ser visto como há 22 anos atrás, quando eu me formei, né? Ele precisa ter aí as ferramentas tecnológicas necessárias. A pandemia trouxe isso muito na prática, né? Audiências virtuais acontecendo. Aqui nós tivemos algumas experiências, né? Porque o fórum fechado, as audiências precisando, né, de acontecer, e as pessoas sem poderem, o advogado sem poder estar na sala do juiz, assim como as testemunhas e as partes, e às vezes as testemunhas em casa com os 3 filhos ali, para ela poder dar o testemunho dela na hora da audiência, a internet que não está funcionando e o sinal cai, aí o juiz vira e muitas vezes fala para o advogado levar as testemunhas e as partes para a casa dele ou para o escritório dele para evitar o problema com o sinal da internet. Quer dizer, ali na casa do advogado não vai ter o problema, né, da pandemia, mas na sala de audiência, sim. Então, é uma reflexão que precisa de ser feita, porque nós estamos, né, já existia antes, né, a teleconferência,
Eu estava na Justiça Federal há cerca de 2 anos atrás, e o juiz, diretor, nos mostrou as audiências acontecendo de forma remota, muito antes da pandemia. Então, isso tudo que aconteceu nesse último ano, e está acontecendo agora, o marco realmente tecnológico, ele vem. E os cursos vão precisar enfrentar essa mudança, inclusive depois que a pandemia for embora, se Deus quiser, né? Bom, nós já temos algumas experiências, né, na educação no mundo como um todo. E aí eu gostaria de pedir o próximo, né, a próxima imagem, porque ela é uma imagem muito forte também, né? Ela mostra alunos da educação infantil de um outro país, estudando cada um com o seu computador, nem todos estão com a mesma tela, com a mesma imagem de aula, vocês, né, se vocês conseguem perceber isso aí, de diferentes raças, de diferentes, né, origens, e todos juntos em volta de uma mesma mesa. No formato tradicional, nós temos aquelas cadeiras enfileiradas, uma atrás da outra, o professor à frente. Em algumas instituições, esse professor ainda sobe alguns degraus para ficar num nível mais alto, né, que a turma. Isso também, eu não vou voltar aqui, mas é uma questão histórica de que no passado a gente tinha um professor que representava a autoridade máxima daquela sala, ficava à frente e todos os alunos ali enfileirados levantando a mãozinha, né, para poder falar, um de cada vez. Não que a disciplina deixou de ser necessária, ela é necessária, principalmente para manter foco, para manter uma aula organizada, mas nós precisamos perceber que o mundo mudou, e se no mercado de trabalho nós temos aí diferentes formações, muitas vezes, para resolver um mesmo problema, a sala de aula, ela precisa também, né, ser pensada de uma forma diferente. A próxima imagem, por gentileza. Essa outra imagem trabalha com holografia. É uma imagem futurista? Mas já acontece também algumas tecnologias de maneira holográfica. Na Europa, por exemplo, eu visitei um museu onde tinha, né, a questão da holografia. A gente simplesmente encostava numa tela e aparecia uma imagem por meio da holografia. Coisas que naquele filme, né, quem é mais antigo aí, De Volta para o Futuro, a gente achava que era ficção científica, que jamais aconteceria. Nós estamos vivendo isso agora. Imagina essas gerações que estão vindo, né? As crianças pequenininhas que estão tendo que se virar com a aula online, né? Tem uma filha de 5 aninhos que ela está todo dia tendo aula online, justamente no ano de alfabetização. Enfim, acho que isso tudo para a gente refletir um pouco acerca desse ensino, né, e de como que isso vai impactar o mundo jurídico, as relações de trabalho. Próximo, por favor. E aí, eu busquei algumas imagens do que tem sido discutido aí já no âmbito superior, da sala de aula invertida. A sala de aula invertida, que muita gente, né, não entende a razão concreta, né, do formato que deve acontecer. Eu coloquei a maçãzinha virada de cabeça para baixo com os livros, porque tem sempre aquela ideia, né, do aluno que chega com uma maçã para o professor, com um mimozinho, para ele poder ter a atenção desse professor. E isso, sim, como educadora, é tão complicado de você imaginar que um aluno precisa levar uma maçã ou qualquer outra coisa para ele ser visto e percebido, né? Então, é bem difícil isso. Eu acho que todos ali têm, né, as suas dificuldades, estão ali num processo de aprendizagem. Eu falo que o professor, ele é um pouco, né, de várias profissões reunidas num único ser, porque ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser aquela mãe, às vezes, ou aquele pai, para puxar junto, para chamar atenção, enfim.
E a sala de aula invertida, né, enquanto o professor, no modelo tradicional, está ali na frente, tentando controlar a turma, o silêncio, a concentração, nós temos uma nova concepção, que é a concepção desses alunos reunidos, né, às vezes não apenas do mesmo curso, mas vamos supor que seja uma aula que aconteça em vários cursos, raciocínio lógico, ok? Talvez a aula mais rica que nós teremos, porque nós vamos ter alunos de diferentes cursos tratando de um assunto que é comum a todos e trazendo experiências, né, diferentes, tanto de vida quanto de mercado. Então, nós temos aí as salas de aula, né, não lógico que se for uma matéria específica, né, teríamos ali alunos do curso específico que ele escolheu fazer, mas existem grandes áreas do saber, né, como empreendedorismo, sociologia, o ensino linguístico, e que é presente em vários cursos, em que a troca de experiências de alunos de vários cursos, ela é muito rica, e o profissional, ele sai com uma visão holística melhor, né, mais abrangente. Então, a gente acredita muito nesse formato disruptivo de ensino, onde eu saio daquela sala de aula tradicional e vou para um outro momento, onde o aluno pode ir à lousa, o aluno ele discute ali, junto com outros colegas, a resolução de problemas reais, enfim, e tem dado muito certo, né, de onde eu passei em relação a essa nova abordagem de ensino. Próximo, por gentileza. E aí nós temos, então, novos caminhos, né, que se abrem. Pode passar, isso, esse aí. Essa é uma outra imagem também que eu busquei, porque o que acontece, né? O aluno, ele tem N possibilidades, né, de escolhas aí de carreira, de atuação, em que ele pode optar, né? Então, por exemplo, eu vou ter que fazer o curso de Direito. Então, eu posso vir a ser um advogado? Claro, né? Passar na UAB com maestria, mas eu posso também ser um gestor dentro de uma grande organização. E a grande questão hoje, né, que é o conhecimento aí, baseado nas competências, a gente tem as competências técnicas, as competências éticas, as competências políticas, as competências cognitivas, as competências comportamentais. Meu mestrado, inclusive, foi sobre isso, né? E eu falo o seguinte, as competências comportamentais, né, no grupo de triangulação de dados que eu fiz em 2009, já mostrava, hoje as pessoas, elas têm um curso superior, as que chegam lá, falam uma segunda língua no Brasil, que é mais difícil também, né, pela nossa cultura, lá fora isso é muito comum, né, você falar 2 ou 3 línguas, aqui no Brasil ainda nem tanto. E você tem a possibilidade, então, de atuar em diferentes frentes. A questão hoje da competência comportamental, que são as chamadas soft skills, são as habilidades comportamentais, são as que mais aparecem em uma organização, quando você está ali, né? Às vezes você pode até ter um título de doutor, de doutorado, mas não significa que aquele título vai te manter dentro dessa organização ou vai te garantir aquele emprego. A pessoa hoje, ela precisa ter trabalhabilidade, e se essa competência comportamental não é colocada de uma forma adequada, essa pessoa pode vir a perder este emprego, sim, essa ocupação. E aí eu estou falando de habilidades, né, muitas vezes de inteligência emocional, de proatividade, de criatividade, de saber trabalhar com a antecipação desses problemas e não apenas, né, com a resolução de problemas. Então, tem aquela pessoa que vai ser um pouco mais acomodada e que às vezes vai chegar ali, vai bater o ponto na hora que começa o expediente, na hora que termina vai estar na fila para bater o ponto para ir embora. E vai ter aquela pessoa que tem uma flexibilidade de horários, que também é um outro fator, né, deste momento atual. As pessoas passaram a ter uma flexibilidade
de organizar as suas rotinas de trabalho e o seu tempo em relação a isso, e muitas vezes trabalhando até mais do que trabalhavam antes, né? Que acho que o home office, ele mostra isso, da possibilidade de trabalhar até horas do dia, ou começar a pouco mais cedo, enfim, desde que você apresente resultados. Então, assim, existem aí nessa imagem o círculo, né? Acho que o círculo são aquelas pessoas que fazem a sua rotina e não mudam. E eu gosto muito dessa imagem aí do caminho da estrada, né? Que você pode percorrer diferentes frentes e o caminhar aí depende muito da pessoa, né? Enfim, a próxima, por gentileza. Para a gente poder chegar, então, no que a gente chama de squads. O que são as squads hoje organizacionais? As squads, um pouco parecido com o formato daquela sala de aula invertida, e aí a gente tem isso também, né, nos escritórios de direito, a gente já percebe isso nas grandes organizações, né? São times diferentes, né, que resolvem problemas, que se antecipam também a esses problemas. Então, eu posso ter lá, numa organização, um profissional que é formado em ciência da computação, um outro profissional que é formado em administração, um outro profissional da área de psicologia, um outro profissional da área de pedagogia, um outro profissional da área do direito. Ok? E esses profissionais formam uma squad, um time de trabalho, que vão analisar um problema para chegar na melhor resolução possível. E por quê? Dos grandes desafios da Netflix, sabe qual foi? Foi a parte jurídica. Como que a Netflix ia funcionar com a questão da segurança jurídica em relação aos consumidores, em relação aos concorrentes, né, que estavam por vir. Então, grandes hoje aplicativos, eles trabalham também com esse impasse, né, as startups jurídicas, enfim, lá do Vale do Silício, nós tivemos alguns alunos que ganharam premiações e puderam participar lá no Vale do Silício, de conhecer as startups. Então, nós temos startups jurídicas. Por exemplo, aqui em Uberlândia tem uma startup jurídica que chama No Cartório. E ela tem aí a missão de reunir, né, e de fazer com que, acho que de algoritmo, não sei bem, com que esses dados, eles consigam ser reunidos a nível nacional. A gente sabe da grande dificuldade hoje de comunicação e interligação dos dados entre os cartórios, né? Às vezes uma pessoa casa no Rio de Janeiro e consegue casar de novo lá no Amazonas porque os cartórios não se comunicam. Então, nós temos essa questão hoje de squads, né? Que no mundo organizacional isso já está rodando há algum tempo e agora, depois da pandemia principalmente, eu acredito que isso se intensifique ainda mais. E no mundo jurídico, né, para os bacharéis em direito, para os advogados, enfim, isso não é distante mais, isso já está acontecendo. Então, o que eu percebo? Se nós não tivermos lá na base dos cursos de direito a formação por meio de sala invertida, que trabalhe com solução de problemas reais, que leve esse aluno para além da sala de aula, para experienciar realmente o mundo do trabalho fora da caixinha que nós somos acostumados há 20 anos atrás, este aluno vai entrar no mercado de trabalho de forma obsoleta. E é o que os grandes empresários hoje já colocam, que as instituições de ensino, elas não formam profissionais preparados para os desafios contemporâneos. Então, nesse sentido, né, que eu acredito aí, as empresas, né, com essa pandemia, elas foram obrigadas a revisionar os seus processos, as suas políticas de trabalho, enfim, até a possibilidade de encontrar outros talentos
ficou de uma forma mais acentuada, né? O trabalho remoto, ele trouxe isso, porque não foram todas as pessoas, não foram todos os profissionais que tiveram essa capacidade de trabalhar de uma forma tecnológica, né? Eu vejo a minha mãe, por exemplo, hoje minha mãe já está com quase 70 anos de idade, foi uma exímia advogada, né, atuou na área trabalhista por muitos anos, com muitos clientes, à época que o cliente batia na porta do advogado, né? Hoje isso não acontece mais. Se você não for um advogado que realmente tem um respaldo, né, em relação à sua clientela, de um for falando para o outro sobre você não vai ter um cliente batendo na sua porta. Então, a minha mãe, ela optou, depois da mudança até do PJE, né, dos trabalhos tecnológicos, de atuar, de aposentar. Então, assim, ela falou, não, eu já acho que a minha contribuição para a humanidade eu já dei no mundo jurídico, e ela aposentou. Então, hoje ela é bem feliz com os netinhos dela, enfim, está lá em isolamento social, em Belo Horizonte. Enfim, então, assim, já estou caminhando para o final, né, mas a educação, né, pode passar para o próximo, por gentileza. Eu quis trazer um depoimento espontâneo de uma aluna minha, que aconteceu agora, né, nesses dias, agora em março mesmo. Ela me manda isso, achei muito bonitinho, né, porque ela fala para mim assim, ô Ju, a gente conversava muito sobre essas questões da tecnologia no direito, os impactos. Ela tinha o sonho de ser, né, uma advogada, porque de origem muito humilde a família dela, o pai, né, tinha aquele medo dela não conseguir se formar, e ela, né, falou, Ju, com toda a dificuldade financeira, eu vou conseguir, vou mostrar para o meu pai que vai dar certo, para minha mãe, eles vão se orgulhar muito de mim. E a gente conversava muito sobre tecnologia, sobre nicho de mercado, e ela me mandou esse depoimento espontâneo, achei muito bonitinho, resolvi colocar aqui, né, vou ler, né. Ju, lembra quando a gente conversava sobre como o direito iria mudar por causa das novas tecnologias? Pois é, saí do escritório X, daqui de Uberlândia, foram quase 2 anos trabalhando para o banco Y, o escritório prestava, né, um atendimento para esse banco. E aprendendo muito. Estou fazendo minha pós em Direito Digital, e no mês passado recebi uma proposta do escritório Y de Belo Horizonte para trabalhar no jurídico, porém em uma área voltada para a tecnologia. Eles já possuem alguns sistemas de inteligência artificial e estão desenvolvendo um robô. Estou trabalhando nesse projeto. E aí, essa semana, lembrei das nossas conversas e do quanto a gente falava nisso. Então, assim, achei super bacana, né? Super pontual. Parece que ela até estava adivinhando que eu ia ser convidada para esse simpósio, né? E é exatamente isso, né? Ela está em Uberlândia, está trabalhando de home office para Belo Horizonte. Já existem vários softwares, né, de robôs, nós sabemos disso. E é o que a gente não gosta de ensinar para os nossos alunos, tá? Por quê? Porque aquele formato de petição robotizada, igualzinha, né, é o que possibilita, muitas vezes, a varredura desses robôs, desses sistemas que estão sendo desenvolvidos, até para facilitar numa decisão, né, judicial ou numa pesquisa jurisprudencial. Porque se o aluno forma tendo a convicção que ele vai poder fazer uso de modelos que estão prontos, qual que é a essência dele, que ele vai poder colocar de diferencial naquela peça? Então, isso é um grande, né, desafio para esse advogado que está formando, porque se ele formar a convicção, está tudo pronto, que os sistemas vão dar a ele ali as respostas, né, muitas vezes rápidas, de um modelo de petição, isso também pode ser feito, por exemplo, na esfera do Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai pegar ali, vai fazer uma varredura de todos os modelos e vai falar assim, ah, não, esse aqui é o advogado que só trabalha com esse modelo de petição. Então, se ele está fazendo isso para um cliente, ele vai fazer para o outro, vai fazer para o outro, vai fazer para o outro, tudo igual. Então, o resultado da sentença está aqui, ó, né? Então, esse eu acho que é aí o detalhe,
né, nós precisamos mostrar para esses alunos que ele precisa, mesmo tendo todo esse amparo tecnológico, que a tecnologia trouxe, inclusive para o direito, né, ele precisa dar ali a sua contribuição enquanto ser humano, né? Então, assim, essa educação no cyberespaço, ela passa pela questão da transformação, da recriação, da reformulação e da ressignificação, né? Tem um livro que chama da docência presencial à docência online, de 2019, né, de Carme Franco. E é exatamente essas 4 palavrinhas que eles colocam: transformação, recriação, reformulação e ressignificação da educação nesse cyberespaço. Enfim, é isso, né? O aluno aí da aprendizagem, o professor mediador, e deixei uma última imagem para finalizar a fala hoje, que também representa esse momento, né? Que é uma... pode passar, por gentileza, é uma estrada, né? E essa estrada, existe também um livro que é Estrada para o Futuro, de Bill Gates, que ele já falava de toda essa tecnologia. A gente precisa ter essa luz, né? Que vai nos guiar e vai com que nós aí tenhamos um caminho a percorrer de uma forma iluminada. Então, os filósofos, né, o Sócrates e o Aristóteles, o Sócrates, ele ensinava muitas vezes até durante as refeições. O Aristóteles, ele conseguia ensinar, promover a educação caminhando com os alunos. O Padre Magé sempre falava o seguinte, que numa sala de aula até as paredes educam. E hoje eu percebo o seguinte, que além das paredes educarem, nós precisamos extrapolar essas paredes, né? Nós precisamos fazer com que esse aluno enxergue no entorno, para fora daquele ambiente, né, educacional, que ele consiga enxergar o próximo e entender, né, escutar realmente esse problema, de uma forma que ele consiga apresentar não apenas uma hipótese ali de alternativa resolutiva de problema, mas alguma. Enfim, acho que, né, penso, né, doutora Regina, doutora Renata, que é um pouco disso tudo, né, que a gente está passando, essas transformações que estão acontecendo, e espero aí, né, dentro desse processo de learning de educação, desse ambiente totalmente virtual, que a gente consiga ter podido aí interagir. Acho que as grandes palavras, né, são interação e interatividade nesse momento atual. E esse novo normal pós-pandemia tem esses desafios aí para a educação, para o ensino jurídico. Nós sabemos que o Brasil é um dos países onde tem mais instituições de ensino oferecendo curso de direito, não é verdade? Muitos, né, se formam e não conseguem passar na UAB, por isso tudo que a gente conversou aqui, mas para aqueles realmente que levam o curso a sério, são pessoas que podem atuar em diferentes frentes, né? Eu sou advogada, mas eu a vida inteira também lido com a parte de gestão educacional, né? Então, a gente tem essa possibilidade, a carreira ela é muito nossa, as escolhas da nossa vida pertencem a si mesmo, né? Então, acredito que é um momento aí que, no meio dessa tempestade toda que nós estamos enfrentando, a gente pode ter aí N possibilidades também de atuação. É isso, viu? Muito obrigada, eu estou à disposição, né, se quiserem colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta, se eu puder ser útil. Muito obrigada, professora Juliana, realmente com sensibilidade que a senhora apresentou, né, uma temática tão difícil e ao mesmo tempo desafiadora, né, desse pós-normal, que nós esperamos que, desse novo normal, desse pós-novo normal,
né? E que esperamos que logo estejamos já numa fase, enfim, sem a utilização das máscaras, não é? Mas, dentro desses desafios, então, eu vou fazer algumas perguntas e depois passo a palavra à professora Renata. E nós agradecemos já, desde já, como no início, né, pela apresentação. Na sua fala, a senhora disse sobre os robôs não substituirão a essência do ser humano. Que desafio, não? Porque, afinal de contas, nós estamos vendo que os robôs estão tomando os espaços, e aí nós ficamos pensando, será que essas decisões que estão vindo já, resultado destes robôs, estão atingindo, estão conseguindo abarcar os anseios da nossa sociedade, né? Então, essa é uma pergunta 1. A pergunta 2 é a seguinte: o papel da educação, qual é o papel da educação continuada nas profissões jurídicas, né? Porque, veja, o professor se desdobra, né, para apresentar, para preparar suas aulas, para trazer aí um complemento nessa, né, dentro do conjunto das instituições, que, claro, procuram fazer o melhor, né, dentro do que sabem também, dentro do que podem, dentro do que têm condições, né, e as realidades são muito diferentes do Iapoque ao Chuí. Então, como é que fica esse papel da educação continuada nas profissões jurídicas? E com relação a essa qualidade de vida do professor, né? Como está dentro dessa pandemia, né? Como nós estamos vendo os desafios e a condição de vida, a sustentabilidade desse professor. Será que nós estamos conseguindo olhar um pouco para a condição desse professor e do advogado? Porque realmente as gerações que prepararam, né, que nos antecederam, praticamente que estão agora numa outra fase, né, curtindo os netos, enfim, usufruindo merecidamente de tudo aquilo que trabalharam. Mas será que a nossa geração vai ter essa condição, né, tendo em vista os embates, né, tendo em vista os desafios que a nossa geração está enfrentando? Muito obrigada, professora, eu passo a palavra. Olha, são 3 perguntas realmente, assim, desafiadoras, né? Uhum. São 3 colocações muito pertinentes. Eu enumerei elas aqui, vou responder elas por partes, né? Em relação às decisões, né, que estão sendo proferidas e muitas vezes de forma mecanizadas, né? Olha, professora, doutora Regina, realmente, assim, atingir os anseios sociais, abarcar os anseios sociais, na sua completude, eu acho que a resposta é não. Nós temos percebido muitas decisões que estão sendo feitas, né, e que precisam, inclusive, de reforma, né, sendo reformadas posteriormente por instâncias superiores. E aí é onde eu entro. Acho que o ser humano realmente ele tem um papel fundamental, né, essa questão. Os robôs, os sistemas, eles vão continuar existindo, até porque a tecnologia está aí, né, eles vão cada vez mais criar modelos, fazendo varreduras por palavras-chave, de jurisprudência, de modelos peticionais, de decisões de primeira, segunda instância, mas é aí que entra realmente a essência e da qualidade do advogado, do juiz, do promotor, do estagiário, né? Nós não podemos esquecer do estagiário, muitas vezes, que está ali, dos assessores, porque cada vida, cada problema real, ele é diferente de um outro, né? Tem as suas particularidades. Enfim, as decisões podem até ser parecidas, podem, mas precisa levar em consideração que por trás daquilo ali existem esses anseios, né? Existe uma pessoa, existem pessoas aguardando ali respostas.
Então, assim, nós somos um país onde a demanda também é muito alta, né, ao judiciário. E aí vem as outras áreas que surgiram nos anos, como a área de pacificação dos conflitos, né, de solução dos conflitos, da mediação de conflitos, da questão da arbitragem, que também são áreas fundamentais para a formação desse profissional. Na minha época, não se falava em solução de conflitos, se falava, sim, na questão de briga mesmo, né, de ir para o confronto, enfim. E hoje não, nós precisamos entender que o fato de vir uma disciplina, de vir uma matéria, uma cadeira na área de solução de conflitos, é extremamente necessário. Nós tivemos um casal, só para a senhora ter uma ideia, que esse casal chegou no núcleo de práticas jurídicas da instituição de ensino a qual eu trabalhava para divorciar. Um não conseguia nem olhar para a cara do outro, né? E era um problema ali que, por meio de uma mediação, nós tínhamos advogados que fizeram a capacitação, né, do tribunal para facilitar na mediação, ali na questão da resolução do conflito. E que eles precisavam de serem ouvidos e a comunicação precisava ser restabelecida, né, de alguma forma. E ao final desse momento que eles tiveram lá, não sei se foram 1 ou 2 encontros que eles tiveram no NPJ, eles saíram de lá de mãos dadas. Eles não se divorciaram, sabe? Então é aquilo que a gente sempre fala. Se nós podemos evitar um problema maior, que vai impactar realmente, aí, nesse caso, até com relação aos filhos menores, por que nós, né, não podemos também evitar que essa demanda aconteça e trabalhar de uma forma que essas pessoas vão ter ali os seus anseios resolvidos, né? Enfim, eu penso um pouco dessa forma, tá, doutora Regina? E em relação ao papel da educação continuada na formação jurídica, eu vejo ela como essencial, elementar. A gente não pode parar de estudar jamais, né? Principalmente porque estamos num país onde nós temos muitas leis. Diz que quando o país tem muita lei, a gente precisa parar, refletir se esse é realmente o caminho, porque onde não se existem tantas leis para, né, colocar freios ali na população, nós temos os países mais desenvolvidos, né? Haja vista as nossas emendas constitucionais, a quantidade aí de códigos que precisam de ser revistos, né, e atualizados. Então, enfim, nós somos hoje no Brasil uma população que, se escolher a área do direito, não pode jamais, né, deixar de se atualizar de uma forma muito frequente. Então, os cursos de pós-graduação são muito necessários, os cursos de extensão, os simpósios, como que está acontecendo agora, né, os congressos, sempre, se você puder parar para ouvir o que o outro tem, né, para poder te agregar, para poder abrir os olhos em relação a outras searas, eu não vejo uma outra forma, né, de acompanhar essa evolução e estar atualizado. E, por fim, a última pergunta, em relação à qualidade de vida do professor, né, principalmente em tempos de pandemia. E aí eu falo até por mim, eu tenho 4 filhos, na verdade 5, que eu ainda tenho um enteado, cada um de uma idade diferente. Então, um enteado com 23, fazendo faculdade, uma de 16, que está estudando para fazer medicina, um de 13 anos, né, que tem déficit de atenção e eu preciso estar ajudando. Tem uma de 5 aninhos, que está no ano de alfabetização e está tendo aula online, e tem um bebê de 9 meses. Então, eu tenho na minha família, eu falo que a gente tem exemplo de tudo, sou professora, e se a gente não cuidar da nossa saúde mental, nós entramos em depressão, a gente vai ficar com a irritabilidade acentuada. Eu falo com a minha filha, mamãe, perguntaram, né, a professora fez uma aula com a de 5 anos, perguntou o que significava raiva, né, para ela desenhar um rostinho para a pessoa quando estava com raiva, e eu estava do lado, ela pediu para a gente fazer uma cara de brava, e falou assim, o que vocês fazem quando vocês ficam com raiva?
Aí a minha filha respondeu, a pequenininha, a minha mãe manda a gente respirar. Então, acho que tem muito disso, né? Nosso equilíbrio emocional, nossa capacidade de resiliência, de cair e saber levantar. Eu estava discutindo com uma outra professora outro dia, né? Falando, Ju, nós vamos pirar desse jeito, não está dando tempo. Os professores, eles tiveram realmente muitos, principalmente aqueles, né? Mais antigos, se eu posso usar essa expressão, mas de aprender com essas novas tecnologias, de aprender a usar N plataformas para postar prova, exercício, enfim, aula online, câmera ligada, aula sendo gravada. Aí vem questões como direito de imagem, a questão da liberdade, né, de dentro da sua casa, enfim, que ficou muito exposta. Acho que são a qualidade de vida do professor, muitos tiveram, né, vi isso acontecendo ontem aqui também, os professores da educação infantil fundamental, principalmente da educação infantil, tendo seus salários reduzidos pela metade, né, porque as crianças não estão tendo aula presencial, então muitas vezes tanto os professores quanto os ajudantes, né, os auxiliares do ensino infantil, estão tendo seus salários reduzidos pela metade. Acho que, assim, é um momento muito triste esse que nós estamos enfrentando, e acho que nós precisamos tirar lições de tudo isso, aprendizagens, né? Já vimos que a base realmente da humanidade é a nossa família, e para quem pôde fazer escolhas de estar nesse momento de uma forma mais recolhida, né, com a família, dando atenção, ok, mas não é a realidade da população brasileira, né? Muitos precisam de trabalhar. Hoje a gente enfrenta aqui em Uberlândia, acho que no Brasil inteiro, a onda roxa em Minas Gerais, então o comércio está todo fechado há quase um mês, só padaria, supermercado e posto de gasolina que está aberto. Estamos realmente em isolamento, e o professor, nesse cenário, as aulas, né, puderam continuar de uma forma online, né? Querendo ou não, a gente ainda teve essa possibilidade dentro da nossa profissão de continuar ministrando aulas online, virtualmente, aulas síncronas, né, igual nós estamos fazendo aqui ao vivo. E a interação social, ela se faz muito importante. A maioria dos alunos hoje, o professor dá aula como se fosse por uma tela, né, de computador, os alunos todos com câmeras desligadas. A interação, quando acontece por meio de chat. E esse professor acaba ficando também muito frustrado, né? Muito complicado você perder a sua sala de aula, possibilidade de experimentação, e de repente você ir para frente de um computador, dar aula aqui falando o tempo inteiro, né? Não tem outra forma nesse momento, e os alunos muitas vezes com as câmeras desligadas, até porque também às vezes nem tem essa câmera, ou às vezes estão numa situação que eles não querem colocar, né? Ali de uma forma ao vivo, o ambiente onde eles estejam, por N razões. E é isso, acho que é um momento que, se Deus quiser, está próximo do final, né? Está passando, tem que passar. Doutora Juliana. Verdade, tem que passar. Renata. Doutora Juliana, fiquei muito feliz de escutar, foi muito bom, aprendi muito, né, hoje, nessa manhã, e eu me sinto super contemplada pelas perguntas que a Regina trouxe, mas eu queria trazer só uma pergunta, não é uma pergunta, acho que é muito mais uma reflexão mesmo nossa nessa manhã. Eu vou até compartilhar um minutinho, tá? Eu acredito que aqui, e vocês estão vendo? Não. Agora não? Sim, tá entrou. Entrou? É que ele demora um pouquinho. Eu estava vendo aqui aquela resolução, número 5, do MEC, que traz as diretrizes para o curso de Direito, né? E lá eu estava dando aqui uma olhada naquele, estava refletindo sobre o artigo 3º, que ele fala, o curso de graduação em Direito deve assegurar no perfil do graduando uma formação sólida, formação geral, humanística, capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, a capacidade de argumentação, interpretação, valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, além do domínio de formas consensuais e a composição de conflitos, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade
e aptidão para aprendizagem, autonomia e dinâmica, indispensável ao exercício do direito, e a prestação de justiça ao desenvolvimento da cidadania. O que eu fiquei pensando, nesse novo normal, né, que a gente está caminhando, como que você vê que nós estamos conseguindo, né, que esse novo normal está caminhando para conseguir atender essas diretrizes da formação no direito? Não sei se ficou nítida a pergunta. Sim, sim. É uma reflexão. Excelente, doutora Renata, né? Muito obrigada pela colocação. Realmente, nós sempre, né, enquanto gestores da educação, enquanto coordenadores de curso de Direito, eu já estive em algumas instituições de ensino coordenando o curso de Direito por alguns anos e acompanhei também a evolução aí das diretrizes, né, curriculares do curso, principalmente do curso de Direito, né? Enfim, o que eu percebo, né, na questão aí dessa formação, desse ser holístico, e isso acontece em outras profissões também. Existe o eixo profissional das cadeiras específicas, da carga horária mínima, né? A carga horária mínima hoje do curso de Direito são 3.700 horas, mas dessas 3.700 horas, 10% são voltadas para as atividades de extensão e 20% para as atividades como estágio, trabalho de conclusão de curso, né, que é o trabalho de curso, enfim. As práticas, né? Na verdade, para que a gente consiga essa formação que o MEC coloca, que eu acho que é uma formação ideal, né? Nós precisamos ter aí as áreas específicas de formação dentro do ramo do direito, todas elas, né? Nós precisamos ter a prática da atividade de uma forma real, né? Não de uma forma robotizada apenas. Então, o aluno ele precisa ter contato com problemas reais, ele precisa ir para o front, ele precisa conhecer os órgãos, né, da justiça como um todo, fóruns, tribunais, participar de audiências, ter a possibilidade de escrever as peças, né, do início até o seu final. Lógico que de um caso real talvez aí nem dê tempo, né, porque acontece a partir do 7º semestre de formação, mas para que ele tenha essa possibilidade, pelo menos em outras aulas, né, em outras matérias, de perceber tanto o alinhamento da parte teórica como o alinhamento da parte prática. Antes isso era muito distante, né? Para você chegar, por exemplo, numa área de direito penal, você tinha 2 anos iniciais de curso só com as disciplinas de formação geral, filosofia, sociologia, português, metodologia científica. E hoje não, os cursos eles já começam com essas matérias mais no início. Acho que o grande desafio é fazer com que as instituições também promovam a parte prática dentro dessas cadeiras que, a princípio, seriam teóricas, para que o aluno realmente possa ter a visão do todo. E aí, né, agregando a isso tudo, nós não podemos esquecer dos eixos transversais de formação, que são o empreendedorismo, a sustentabilidade no sentido completo, né? Tanto a sustentabilidade do profissional, do ser humano, do cidadão, da pessoa em si. Então, instigar esse aluno a participar de forma voluntária até mesmo de ações sociais, né? De júris simulados. Teve uma outra ocasião que nós levamos um grupo teatral para fazer uma exposição de um problema familiar, tá? E os alunos muitas vezes choraram quando viram aquela encenação para poder refletir acerca de um problema. Então, acho que isso tudo, né, somado, forma esse cidadão, né, onde ele sabe que se ele, por exemplo, jogar um papel pela janela, ele vai estar fazendo algo muito errado para o meio ambiente, sabe? Eu ensino isso aqui muito para os meus filhos. Vamos guardar o papel, chegar em casa e colocar no lugar certo, que é o lixo. Então, envolve disciplina, envolve respeito ao próximo, né? É saber, aqui em Uberlândia é muito comum, tá? Coisa que em Belo Horizonte não é tanto, mas se tem uma faixa de pedestre, os carros param.
é como se a gente estivesse em outros países, tá? Isso é muito comum lá fora. Se você põe o pé, né, na faixa de pedestre, os carros param em países de primeiro mundo. Isso aqui em Uberlândia também acontece, tá? De uma forma, assim, muito admirável até. Então, acho que isso tudo faz com que esse conjunto, né, de atributos forme esse cidadão, né, mais preparado para lidar com esses problemas, para entender o próximo, para se sensibilizar frente a algumas questões. Existem vários movimentos hoje acontecendo na cidade para ajudar pessoas que ficaram desempregadas e que estão passando fome. E é verdade isso. As pessoas, né, estão com o comércio fechado, que ficaram desempregadas, elas estão com a sua qualidade de vida muito complicada. E as pessoas estão se unindo para ajudar da forma que podem, sabe? Acho que o espírito de solidariedade, ele é muito forte, né, no Brasil. E graças a Deus, né, que a gente tem isso de positivo também. É isso, doutora Renata, não sei se eu consegui aí, né, responder à altura do questionamento, mas é o que eu penso. Muito obrigada, doutora. Olha, muito obrigada, doutora Juliana, doutora Renata, e Juliana, nós agradecemos em nome da ESA, a ESA, através do nosso diretor, professor doutor Jorge Bolsinhas, e o professor doutor Adriano Ferreira, tá? Pela sua presença, pelo compartilhar do seu conhecimento, da sua experiência, tá? E já para os que estão, os que vão acompanhar todas as gravações do simpósio, nós já lembramos que também a ESA está fazendo frente a esse processo de inclusão que todos nós estamos, né? Concursos, palestras, simpósios, congressos, né? Então, chamando a todos os advogados a participarem dos nossos trabalhos aqui, assistirem às palestras, né, os alunos de direito, e agradecemos, então, muito a sua presença por estar nesse movimento, né, de inclusão, né, e para preparando para esse pós-novo normal, que nós esperamos que venha logo, não é? Tá bom, e olha, muito obrigada a todos, então, nesse momento, encerramos os trabalhos desta manhã. Muito obrigada, doutora Regina, doutora Renata, foi um prazer muito grande participar, né, se eu puder contribuir em outros momentos, estou à disposição, vocês têm meu e-mail, né, de contato, meus telefones também, então, assim, foi uma satisfação muito grande poder participar com vocês aqui.